Existe uma pergunta que está ficando cada vez mais difícil de ignorar dentro da seleção brasileira. E a resposta pode mudar completamente a forma como muita gente está enxergando Rafinha nesta Copa do Mundo. Nos últimos dias, Carlo Ancelotti fez declarações que chamaram a atenção da imprensa, dos analistas e dos torcedores. Mas talvez a parte mais importante não tenha sido aquilo que ele disse. Talvez tenha sido aquilo que ele deixou implícito. E quanto mais as peças dessa história começam a se encaixar, mais surge uma sensação curiosa. E se Ancelotti estiver enxergando em Rafinha algo que boa parte do público ainda não percebeu? Porque existe um detalhe que transforma essa história inteira. E ele pode explicar por que a confiança em Rafinha parece estar crescendo justamente agora. Quando o vídeo anterior terminou, uma pergunta ficou aberta. Ancelotti deu um sinal sobre Rafinha, mas por quê? O que exatamente chamou a atenção de um treinador que já trabalhou com alguns dos maiores jogadores da história do futebol? Essa é a pergunta que começa a conduzir toda essa história. Porque quando um treinador elogia um atleta, isso é normal. Mas quando ele escolhe elogiar uma característica extremamente específica, a conversa muda completamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Ancelotti não falou sobre gols, não falou sobre dribles, não falou sobre números. Ele destacou algo muito mais específico: a capacidade de atacar profundidade. Pode parecer apenas um detalhe técnico, mas talvez seja justamente aí que esteja escondida a parte mais interessante dessa história. Porque grandes treinadores costumam enxergar o jogo de forma diferente da maioria das pessoas. Enquanto torcedores observam o resultado final da jogada, treinadores observam aquilo que torna a jogada possível. E talvez seja exatamente por isso que a discussão sobre Rafinha esteja mudando tão rapidamente. Agora, pense em algo. Quando o assunto é seleção brasileira, quem normalmente recebe a maior parte dos holofotes? Neymar, Vinícius Júnior. Outras estrelas que naturalmente atraem atenção. Isso acontece há anos. Mas existe uma diferença importante entre ser a estrela mais comentada e ser uma peça fundamental para o funcionamento de uma equipe. E talvez seja justamente nessa diferença que a história de hoje começa a ganhar força. Porque quanto mais as pessoas analisam as palavras de Ancelotti, mais uma interpretação começa a aparecer. Uma interpretação, não um fato confirmado, mas uma possibilidade que está ganhando espaço. A possibilidade de que Rafinha esteja ocupando um papel mais importante dentro da estrutura do time do que muita gente imagina. E existe um motivo para essa leitura. Quando Ancelotti falou sobre o jogador, ele não apenas elogiou sua movimentação. Ele também deixou claro que pretende dar liberdade para que Rafinha interprete o jogo quando o Brasil estiver com a bola. Pare por um instante. Essa frase parece simples, mas ela carrega um peso enorme. Liberdade é uma palavra muito importante no futebol de alto nível. Nem todos recebem liberdade, nem todos recebem autonomia, nem todos recebem esse tipo de confiança. Normalmente, treinadores concedem esse espaço aos jogadores que acreditam ser capazes de tomar decisões corretas sob pressão. E é exatamente aqui que surge uma nova pergunta. O que faz Ancelotti confiar tanto em Rafinha? Talvez a resposta esteja em algo que passou despercebido durante os últimos anos. Porque existe uma narrativa muito comum sobre Rafinha. Muita gente ainda o enxerga apenas como um jogador veloz, um ponta agressivo, um atleta capaz de acelerar o jogo. Mas será que essa definição ainda é suficiente? Talvez não, porque o jogador que vemos hoje parece diferente daquele de alguns anos atrás. Mais experiente, mais maduro, mais completo, mais preparado para interpretar diferentes situações dentro da partida.
E existe uma declaração recente do próprio Rafinha que ajuda a reforçar essa percepção. Ele afirmou que chega para esta Copa mais preparado do que estava na edição anterior. Pode parecer uma frase comum, mas ela ganha outro significado quando colocada ao lado das falas de Ancelotti. Porque, de repente, várias peças começam a se conectar. Experiência, confiança, tomada de decisão, movimentação, leitura de espaços. Tudo isso começa a apontar para a mesma direção. Mas ainda existe uma peça faltando nesse quebra-cabeça. E talvez seja justamente ela que explique por que essa história continua crescendo. Observe o que está acontecendo ao redor da seleção. Grande parte da discussão pública gira em torno de quem será o protagonista, quem decidirá os jogos, quem será o rosto da campanha brasileira. Mas existe outra pergunta que treinadores costumam fazer: quem faz o sistema funcionar? Essa pergunta muda tudo, porque nem sempre o jogador mais importante é aquele que aparece mais. Nem sempre é aquele que recebe mais manchetes. Nem sempre é aquele que ocupa o centro das atenções. Às vezes, a peça mais importante é justamente aquela que conecta todas as outras. E talvez seja exatamente isso que algumas análises estejam começando a sugerir sobre Rafinha. Mais uma vez, isso não significa que tudo esteja definido. Não significa que Ancelotti tenha declarado isso publicamente. Mas os fatos permitem uma interpretação interessante. A confiança demonstrada, a liberdade concedida, os elogios específicos. Tudo isso aponta para uma valorização que vai além do convencional. E existe outro detalhe que torna essa situação ainda mais intrigante. Ancelotti também admitiu recentemente que algumas definições da equipe ainda estão em construção. Ou seja, nem tudo está decidido, nem todas as funções estão totalmente fechadas. Ainda existem observações acontecendo, ainda existem avaliações sendo feitas. E quando um treinador continua avaliando possibilidades, cada sinal ganha importância, cada comentário ganha peso, cada demonstração de confiança passa a ser observada com muito mais atenção. É exatamente por isso que tantas pessoas começaram a voltar os olhos para Rafinha. Porque talvez a verdadeira história não seja sobre um jogador vivendo uma boa fase. Talvez seja sobre um jogador conquistando um papel cada vez maior dentro do projeto da seleção. E aqui chegamos ao ponto mais interessante de toda essa narrativa. Talvez a pergunta nunca tenha sido se Rafinha é importante. Talvez a pergunta correta seja outra: quão importante ele pode se tornar? Porque quando juntamos todas as peças, o cenário fica muito mais interessante. O elogio, a liberdade, a confiança, a maturidade, as declarações recentes, tudo isso começa a desenhar uma possibilidade que ainda está sendo construída, uma possibilidade que os próximos jogos poderão confirmar ou não, mas que já está gerando uma discussão cada vez maior. E se Ancelotti estiver enxergando em Rafinha uma das chaves para fazer o sistema funcionar? E se a importância dele dentro da equipe for maior do que o público imagina hoje? E se os próximos capítulos dessa história começarem a mostrar sinais ainda mais fortes? Talvez seja cedo para afirmar qualquer conclusão definitiva, mas certamente não é cedo para observar. Porque alguma coisa parece estar mudando. E quanto mais os fatos surgem, mais difícil fica ignorar essa possibilidade. Agora a pergunta fica para você. O que você acha que Ancelotti está vendo em Rafinha que muitos torcedores ainda não perceberam? Você acredita que ele pode se tornar uma das peças mais importantes da seleção brasileira nesta Copa do Mundo? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de acompanhar cada capítulo dessa história, inscreva-se no canal, ative as notificações e participe das próximas análises. Porque a história de Rafinha está avançando capítulo por capítulo. E os próximos sinais podem ser os mais importantes até agora.